vez. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados pela espiritualidade da vida que emana aqui neste local. Eu gostaria de fazer uma pergunta para começar, né? Quem aqui já ouviu falar no Sermão do Monte? Sermão do Monte. Foi um dia em que Jesus reuniu o povo daquele local e foi falar, né? Praticamente resumiu o seu evangelho de amor. Então é uma parte muito importante, porque no Sermão do Monte está contido todos os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que Ele espera que nós possamos fazer e alcançar. E nesse dia aconteceu assim, bem resumidamente, tá? Porque o Sermão do Monte é bem grande. E dentro do Sermão do Monte, que na verdade o tema do nosso exórdio são as bem-aventuranças. Então dentro do Sermão do Monte está contida as bem-aventuranças. Jesus, certa vez, fez um sermão no Monte das Oliveiras, conhecido como Sermão da Montanha. Neste dia, além de nos revelar uma lei maior de amor, nos ensinou as bem-aventuranças, características espirituais que devemos almejar. E assim começa Jesus as bem-aventuranças. Prestem atenção, tá? Quais são as bem-aventuranças que devemos almejar? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Os apóstolos conheceram bem, né? Esse lado. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês perceberam, acho que todos nós conseguimos perceber, que as bem-aventuranças, ela está contida na humildade, né? Porque aqui Jesus não fala bem-aventurados que me seguirem, bem-aventurados ricos, bem-aventurados sábios. Ele a todo momento está falando de humildade e nos fazendo sentir, crescer dentro de nós o desejo de paz, de pacificação entre seus irmãos, entre os filhos de Deus. Então as bem-aventuranças é algo muito simples, muito humilde, mas que nós nem sempre pensamos nisso. Muitos anos se passaram, as pessoas achavam que bem-aventurados eram os que nasciam em berço de ouro. Bem-aventurados eram aqueles que tinham muita sabedoria. Bem-aventurados eram aqueles que tinham muitos bens materiais. Mas Jesus, em momento nenhum, falou assim. Então, para terminar, eu acho que dá para a gente refletir bastante sobre isso. Fica a pergunta. Nós todos aqui podemos nos considerar já bem-aventurados? Será que nós temos todas essas características que Jesus cita aqui? Que Ele está falando que para nós chegarmos ao reino dos céus, para termos a nossa paz verdadeira, precisamos ter essas características. Então, será que nós já somos bem-aventurados? É isso, meus irmãos. Esse foi o exame de hoje. Eu espero que todos saiam daqui melhores do que quando chegaram e que também possam refletir sobre o exórdio, sobre a palestra. A palestra tem um tema
que para a gente ter o desprendimento que precisamos, nós precisamos pensar nas bem-aventuranças. Pelo menos eu penso assim. Não sei se depois da palestra vocês irão pensar assim também. Né? Fiquem todos com Deus e agora com a palestra que o seu Sérgio irá fazer. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Só para vocês terem ideia do sermão do monte, é considerado que se todos os livros fossem perdidos e permanecesse o sermão do monte, nada estaria perdido. Então, isso foi dito por um dos maiores pacificadores que passou pela terra, que teve uma importância muito grande na pacificação do seu território. Então, ele não falou isso à toa. Tem até umas outras histórias para falar depois do cristianismo sobre o sermão do monte, mas uma próxima. Ele não era cristão, mas há uma corrente que diz que ele meio que se converteu, não é se converteu, mas ele passou para si muito dos ensinamentos de Cristo. Há uma corrente que fala sobre isso. Mas tinha já essa visão das pessoas que se dizem cristãos, né? Talvez ele ainda não fosse, mas ele teve essa visão. Isso. Bom, meus amigos, então, muito feliz pela presença de todos os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, podem acreditar que tem bastante. Né? Eu não vejo, mas eu sinto. Não sei se Marta está vendo aí, que Marta vê. Enfim. Todos aqui, graças a Deus. Né? Bom, hoje nós vamos falar sobre, estamos ainda no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos no item 14, desprendimento dos bens terrenos. E a gente vai fazer ter uma rápida visão de bens, de riqueza terrena, na psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, que é do livro, vou ver a minha cola aqui, é do livro Esperança. Tá? Tem um pequeno trecho, que eu não vou ler ele todo, ele é pequeno, mas eu não vou ler todo, no capítulo 43, que diz assim, que é emprego de riquezas. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, da riqueza. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz da riqueza, do dinheiro. Então, Emmanuel faz um alerta para que nós não reprovemos aqueles que transitoriamente têm a riqueza. Transitoriamente, por quê? Porque ele, naquele momento desta encarnação, ele detém a riqueza, mas essa riqueza ele não leva consigo, então ele é transitória. E ele faz um alerta com relação à cruz, por quê? Porque é uma prova não pior do que as outras, ou mais difícil que as outras, mas é uma prova que requer uma atenção maior. Porque toda a riqueza, ela traz facilidades, ela traz o imediatismo. E no mundo em que a gente vive, onde se valoriza mais o ter do que o ser, acabam que ao longo dessa encarnação vão sendo postas armadilhas nas pessoas. Armadilhas, numa forma figurada de se dizer, no caminho dessas pessoas que detêm a riqueza. A todo momento, a gente vê que uma pessoa que consegue um certo destaque e que tem riquezas, a todo momento aparecem fatos, pessoas querendo de alguma forma tirar um pouquinho daquela riqueza daquela pessoa. Eu não condeno que a justiça está aí, dos homens, que as pessoas vão até lá recorrer à justiça, aquelas que se acham lesadas por este ou aquela pessoa, mas a gente, observando sobre a ótica da doutrina, a gente percebe que muitas das vezes essas pessoas se aproximam dessas outras que têm a riqueza para que de alguma forma ter algum tipo de benesse, para
tirar alguma coisa dessas pessoas. E muitas das vezes, essas pessoas, elas são atormentadas o tempo todo. Imagine você dormir e acordar com alguém com um pensamento em você, visando ter algum tipo de lucro em cima de você, visando alguma forma de usurpar de você aquilo que você tem. Não é fácil. Então, por isso que a encarnação da riqueza, quando se encarna com a riqueza, é difícil. E a gente tem que entender que Jesus, ele não condenou a riqueza, ele colocou as coisas nos seus devidos lugares e faz a proposta, sugere a nós, nos orienta em que, à medida que nós tenhamos a riqueza, que possamos transformar essa riqueza em algo de útil para o nosso semelhante, mas que a gente não pegue só o supérfluo, que a gente possa ir um pouco além, e também que a gente não faça esse tipo de auxílio ao nosso próximo de uma forma de exaltação, de ostentação. Você auxilia aquela pessoa, mas você coloca aquela pessoa num lugar abaixo de você. Você olha para essa pessoa com um olhar de que você é muito importante, porque você está tirando ela daquela posição. Isso não vale. Quem vai por esse caminho, que aparece por aí nas mídias sociais, fazendo ostentação da sua fé, Cristo, quando disseram que és bom, é meu Pai. Então nem Cristo se colocou como bom. Então nós não podemos nos colocarmos numa situação de melhor do que este ou aquele. Bom, dito isso, vamos adiante. Gente, não precisa ficar todo mundo sério não, porque eu estava com saudade de vocês, muito tempo que vocês não viram, eu também tinha muito tempo que eu não vi, também que eu estava de férias, então vamos ficar light, vai dar certo. Mas aqui, nesse livro, ele fala de uma outra riqueza, fala da riqueza da fala da riqueza do ver, da riqueza do ouvir. Por exemplo, aquele que é capaz de ouvir uma determinada sinfonia que a gente não sabe, ele vai lá, um compositor, né? Aí tem, que faz aquela melodia bonita, ele está usando o seu ouvir de uma forma proveitosa. Mas aquele que ouve o que você diz de um jeito e com maledicência pega as suas palavras e bota adiante, esse está malbaratando o seu ouvir, não está? Aquele que vê uma pintura e faz lá, espessa numa tela, essa pintura, ele está dando vazão à sua condição, da sua visão, expressando aquilo ali para trazer felicidade para as outras pessoas que vão ver aquela pintura. Mas aquele que só vê o mal, aquele que só enxerga o mal no próximo. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem que entender que todas as coisas que estão na natureza, elas provêm de Deus e retornam para Deus. As nossas atitudes, da forma como jogamos na natureza, é aquilo que vai retornar para Deus. E a gente recebe de Deus um corpo perfeito e todas as condições, ainda que esse corpo tenha limitações físicas, ainda assim ele é o suficiente, eu falo um pouco perfeito, mas esse corpo ainda com limitações físicas, ele ainda assim é o suficiente para aquela encarnação. Deu para entender? Estamos em estágios diferentes e não existem diferentes entre nós. Todos nós, pelos olhos de Deus, somos iguais. As diferenças que existem são as diferenças para aquela encarnação, para o grau de evolução, intelecto e moral de cada um. Ok? Todo mundo entendendo? Tá, né? Vamos adiante. Então, até o que está na natureza, o que está aqui na natureza, vamos dizer assim, ele necessita da sua ação, ele é neutro. A riqueza, ela é neutra.
ela só vai passar a ser negativa se dela você fizer algo negativo. As energias também, elas são neutras. Ela vai depender da sua ação. Aquilo que você coloca nela é que vai fazer dela positiva ou negativa. Ok? A facilidade da riqueza é um dos grandes problemas que ocasionam, muitas das vezes, que eu estava vendo hoje, Haroldo Dutra estava dizendo que uma encarnação de 80 anos pode ser perdida em 2 segundos. E ele estava falando que Deus coloca a gente justamente onde temos as chamadas dificuldades, porque é ali que necessitamos progredir, é ali que necessitamos fazer o acerto, a correção da rota, porque toda vez que você sai da rota, você tem Deus vai lá e faz aquele ajuste para fazer a correção da rota. Então, muitas das vezes, as facilidades da riqueza, por exemplo, um homem e um espírito que em uma outra vida foi, vamos dizer assim, foi desonesto. Ele tinha ali um cargo público, se aproveitou daquela situação, desviou aqueles valores. Possivelmente, nessa encarnação, ele vai vir como um deputado, ele vai vir como um senador, e ali ele vai ter novamente a oportunidade de fazer diferente. Só que muitas das vezes, nós, como ainda engateamos, como ainda damos vazão aos sentimentos mais primitivos, ele novamente fracassa. Por isso, que quando estivermos numa situação de muita facilidade, que as coisas sejam muito, temos atenção com relação a isso. Porque naquela facilidade ali, pode vir a chamada pegadinha. Não sei se já aconteceu com vocês, hoje em dia não mais, né? Porque agora em todos os lugares tem câmeras, né? Mas antigamente, as pessoas faziam as coisas com mais tranquilidade, né? Elas não se sentiam vigiadas. Hoje em dia, né, quando se entra em determinados locais, ou quando se está em determinados locais, as pessoas, às vezes tem até uns vídeos que a pessoa está fazendo alguma coisa, aí daqui a pouco ela olha assim, você vê no vídeo, a pessoa está olhando para a câmera, porque ela sabe que está fazendo algo de errado. Só que sempre, todas as nossas ações sempre foram vistas, nunca ficaram ocultas. Mas hoje, com as câmeras, a gente, muitas das vezes, está, por exemplo, dirigindo, já aconteceu várias vezes comigo isso, eu estou dirigindo, aí eu noto que a primeira coisa que eu olho é para ver se tem uma câmera, para ver se o que eu estou fazendo ali, que eu sei que eu estou fazendo errado, às vezes eu não quero pegar um retorno, fazer uma coisa, aí a primeira coisa que eu mas já está visto, já está registrado, já foi captado. Só que, por que a gente busca para saber se não está? Porque você não quer pagar uma multa. Porque a multa, na hora que você paga uma multa, o que acontece? Você tem que pegar e você tem que tirar do seu bolso o dinheiro. E a gente não quer perder o dinheiro, mas a gente não tem problema nenhum de infringir as leis de Deus. Porque na nossa cabeça, essas leis não vai dar em nada. Deus está vendo, as coisas acontecem, mas aí, como você não vai ter um prejuízo material, aí você fica tranquilo, você faz aquilo ali. Só que você está sendo observado, sim, está tendo um reflexo, sim. Volta a dizer, tudo aquilo que você joga para a natureza, volta para você e você está, todas as suas ações, tudo aquilo está, retornam para Deus. Nós temos um uso temporário do que aqui está no plano físico. O que a gente leva
são aquilo que a gente consegue no intelecto e na moral. Fora isso, a gente não leva nada. Não leva casa, não leva carro, não leva dinheiro. E quando a gente fala do desprendimento, o que vem na nossa cabeça? Quando se fala em desprendimento. O que vem na nossa cabeça quando se fala em desprendimento? A gente tem um desprendimento aqui. O que está na outra ponta? O que está ligado ao desprendimento? Se você precisa se desprender, é porque você está... Isso. É o apego, não é isso? Então, de um lado você tem o desprendimento e do outro lado está o apego. E o apego, o que leva o apego? Vamos dizer assim, uma pessoa que tem apego, seja ao seu filho, seja a sua esposa, seja as coisas materiais, qualquer tipo de apego, essa pessoa, ela consegue ter paz. Uma pessoa que tem apego, ela consegue ter paz. Alguém, uma pessoa, pode dizer aí, quem acha que uma pessoa que tem apego tem paz? Alguém acha que uma pessoa que tem apego, ela tem paz? Ou acha que ela não tem paz? Não tem. Não? Por quê? Ela está presa a alguma coisa, né? Se ela está presa, automaticamente ela está ligada a uma situação que ela vai ficar constantemente preocupada com isso. Justamente, você está preso até na encarnação. Muito do nosso sofrimento é porque estamos aprisionados à matéria. Quando você encarna, automaticamente você está preso à matéria. Você tem um espírito, um perispírito e a matéria. E esse espírito preso à matéria, ele sofre limitações. E quando você está limitado, você não consegue agir com toda a capacidade do pensar. Tudo aquilo que a gente vê, na maioria das vezes, ou quase sempre, tudo aquilo que a gente vê, sempre acaba sendo contaminado pelos nossos gostos. Vamos dizer assim, você olha, vamos dizer, para o jiló. Quando você não gosta de jiló, você já não tem um bom olhar para o jiló, não é assim? É isso? Quando você olha que é algo que você não gosta de comer, ou que não é apaladável para você, automaticamente o seu olhar já condena aquilo ali. Então aquilo não é bom para você. E assim é o nosso julgamento com relação às outras coisas da nossa vida e às pessoas. Só que este é um pensamento e um julgamento seu. Não quer dizer que você olhe para o jiló porque você não gosta de jiló, que o jiló é ruim. Assim é com as pessoas. Não quer dizer que porque você não gosta de uma pessoa, que aquela pessoa é ruim. Porque se Deus precisasse de juízes aqui embaixo para fazer, vamos dizer, a sua balança, eu não seria Deus, né? Porque ele ia precisar da minha opinião. Ele ia ligar para mim e ia perguntar, e aí, fulano de tal? Não, fulano de tal não presta. Mas essa é a minha visão. Existe uma história aqui, mitológica, que é de Narciso. Que foi dito para Narciso que ele nunca olhasse a sua imagem. Ele nunca olhasse. Ele viveria bem se ele nunca olhasse a sua imagem. Até um dia que ele vai no rio e ele vê a sua imagem. E aí ele se apaixona por ele mesmo. Por quê? Porque nós damos vazão ao nosso eu. Essa história é mitológica, é uma alegoria, mas o que está por trás disso é que na hora que nós, seres humanos imperfeitos, olhamos para as coisas, em geral nós vemos o eu. Nós não vemos a importância real daquilo ali existir. A gente vê sobre a nossa ótica. Por isso tem um termo narcisista, que é aquela pessoa que só vê a si. Isso daí está lá no egoísmo. Está ligado ao egoísmo? Vaidade também. Vaidade. Vaidade. E aí nós temos aqui que
que é justamente isso. O que ele traz os ganhos morais e intelectual? O que ele traz isso? A gente tem as riquezas, a gente não vai ficar aqui falando, que a gente já vem falando esse capítulo todinho sobre as questões da riqueza como moeda. Vamos explorar o outro lado da riqueza. Mas o que nos traz o ganho moral e o ganho intelectual? Alguém sabe disso? O que vai trazer, qual o verdadeiro ganho do intelecto e da moral? Qual é o verdadeiro ganho? Alguém sabe qual é o verdadeiro ganho? Esse ganho, ele não é para agora. Esse ganho moral e intelectual, é por isso que é interessante isso. Ele não é para agora, ele é para a vida futura. Ele é para o plano espiritual. Esse é o verdadeiro ganho nosso. E por isso que muitas das vezes a gente não explora esse lado. Porque você não ganha, a gente é imediatista. Ele não está aqui agora, ele não te aparece agora. Ele vai te surtir algum tipo de benefício numa vida futura. E a gente não se prepara para a vida futura. E tem uma história interessante sobre Chico. Que Chico acordou de manhã, já bem velhinho, debilitado, ele estava doente, já estava internado. E aí Chico Xavier, tá, gente? Fez a barba, botou um terno melhor que tinha, botou a calça, botou o sapato, se preparou todinho, pediu um café, tomou um café e falou assim, graças a Deus, desencarnou. Ou seja, ele se preparou para o desencarne e para nem dar trabalho para o funeral. Ele já estava todo pronto